Sobrenatural. Capítulo 28. O Anjo e a Caverna, 1946. Por muitas horas, William Branham andou para lá e para cá no piso da sala de espera do hospital. Em um quarto próximo dali, sua esposa, Meda, entrara em trabalho de parto para dar à luz ao seu primeiro filho. Não foi um nascimento fácil. Por fim, o médico teve que realizar uma cesárea. Era 21 de março de 1946, 5 dias antes do seu 27º aniversário de Meda. Mais tarde, naquele dia, o médico advertiu Billy para não ter mais nenhum filho. Em sua opinião profissional, o corpo de Meda não poderia mais suportar o peso de uma gravidez pela segunda vez. Bill tomou este conselho psicologicamente. Ele tinha quase 37 anos de idade. Alguns anos antes, ele tinha pensado que seu filho, Billy Paul, seria toda a família que teria. Agora ele não somente amava uma esposa, mas embalava uma garotinha também. Se Deus tivesse determinado que fosse apenas isto, ele não reclamaria. Meda e Bill deram nome à sua nova filha de Rebecca. Embora ela fosse uma pessoa a mais para viver naquela casa de 2 cômodos. Rebecca compensou esta inconveniência, acrescentando gotas de refrigério aos dias de Billy, os quais teriam sido sobrecarregados de indisposição, melancolia e de baixa autoestima. A depressão de Billy tinha raízes profundas. Desde que ele tinha recusado a oportunidade de pregar entre as igrejas pentecostais há quase 10 anos antes, Bill raramente estava satisfeito com seu relacionamento com Deus. Embora Bill tivesse orado, estudado, pregado e testemunhado por anos, parecia que ele não estava indo a lugar algum. Certamente houvera algumas visões e muitas curas, sendo alguma delas bem notáveis. Mas, como um paradoxo, estes incidentes fizeram Bill ficar mais perturbado e confuso, ao invés de tranquilizá-lo, porque eles eram fortemente criticados por quase todos os ministros em sua área. Os pastores severamente condenavam Billy como um enganador possuído pelo diabo e um charlatão sem escrúpulos. Os mais compassivos simplesmente o chamavam de um homem bem-intencionado que fora enganado. Mas todos estes ministros concordavam que as visões de Billy e os milagres que seguiam tinham de poderes demoníacos. Deus simplesmente não fazia mais aquele tipo de coisas. Quando Bill se tornou um cristão, esse tipo de atitude de condenar o confundia. Não somente as visões que ele via do futuro acontecia, ela sempre ajudava alguém com frequência, mostrando a maneira para uma cura miraculosa na vida de alguém. Como poderia algo que produz bons resultados ser inspirado pelo príncipe do mal? Por anos, críticas constantes de seus colegas consequentemente inclinavam os pensamentos de Bill para outra direção. Se tantos homens instruídos, seus cooperadores no Evangelho de Cristo, concordavam que as visões eram inspirações demoníacas, então as visões deveriam estar vindo de uma fonte errada. Isto agonizava a alma de Bill sem medida, porque ele amava Jesus Cristo de todo o seu coração, e o pensamento de ter um poder estranho e inexplicável do diabo sobre sua vida fazia de Bill um miserável. Ele orou para ser liberto de tais ocorrências extraordinárias, pedindo: por favor, Deus, tire estas coisas de mim, eu não quero ver mais isto. Nunca mais. Pai Celestial, eu sou um cristão agora.
Eu não pertenço a Satanás, eu pertenço a ti. Por favor, não permita estas coisas estranhas acontecerem comigo novamente. Não me permita continuar da maneira que estou. Eu quero ser como os outros ministros cristãos, apenas estudando a palavra como fui ensinado a fazer. Esta oração não foi respondida. Pouco tempo depois do nascimento de sua filha Rebeca, ele teve uma outra visão na qual ele se encontrava caminhando a nordeste em uma estrada. O Espírito de Deus presente o virou e o apontou a oeste. Bill viu uma grande planície, então viu uma montanha se levantar da pradaria, uma montanha como uma igreja e um campanário bem alto em seu topo. Um anjo se colocou atrás e à direita de Bill, só que não podia ser visto. O anjo ordenou: vá a oeste em direção àquela montanha. Bill obedeceu. Assim que se aproximou, viu uma porta localizada na base da montanha. Ele entrou e encontrou uma linda mulher vestida em vestes nupciais. O vestido elaborado, o qual certamente uma vez fora branco como a neve, estava agora manchado e sujo. A mulher disse: olá, eu sou a senhora metodista. Você é o irmão Billy Branham? Eu sou. Diga-me, por que seu vestido está tão manchado? Oh, isto, ela disse, fazendo um movimento de desdém com a mão, mostrando sua falta de preocupação. Eu tenho estado tão ocupada. Isto é certo, Bill concordou. Vocês metodistas têm tantas organizações e sociedades em suas igrejas que não têm tido muito tempo para o Senhor. A senhorita metodista disse: me disseram que você estava sendo enviado a mim. Talvez eu deva acordar meu marido. Ela se apressou e desceu a um túnel ao lado e não voltou. Olhando à sua esquerda, Bill notou um pequeno acervo de pão cercado por um grupo de frangos brancos. Cacarejando, as aves levantavam as cabeças para ambos lados para olhar o banquete. Algumas bicavam um pouquinho no monte, mas a maior parte do pão continuava intacto. O anjo perguntou: você os conhece? Não, Bill respondeu. Isto é o seu tabernáculo, e eles não comerão mais do pão da vida. Estou te enviando mais longe ao oeste. Continuando para o oeste, Billy deixou a montanha e veio a um vasto deserto, onde viu uma grande estrutura de algo como que uma tenda ou um edifício semelhante a uma catedral. Bill entrou pelo lado aberto da montanha e subiu em uma plataforma elevada, parando afinal em frente a uma cortina volumosa. O anjo ordenou: abra a cortina. Quando Bill puxou a corda da cortina, ela se deslizou facilmente a um lado, revelando um gigantesco acervo de pão da vida. O anjo disse: alimente o povo com isto. Bill se virou para observar como a multidão de pessoas vestidas de branco vinha correndo de várias direções, se ajuntando debaixo do pavilhão, formando uma vasta audiência. Então a visão se desvaneceu. A visão perturbou Bill mais do que o normal. Ele tinha estado orando tanto ultimamente para ser liberto destas distrações não desejadas e ainda assim aqui vinha uma. Por que Deus estava permitindo Satanás atormentá-lo desta maneira? Para piorar as coisas, a visão parecia muito espiritual. Todavia, tudo o que ela deixara fora perguntas. Por que a direção oeste? Por que aquela montanha do pão da vida era tão grande? De onde vinham aquelas pessoas? E, finalmente, ele poderia alimentar todas aquelas pessoas com o pão da vida? Além do mais, ele era apenas um pobre, letrado e um pregador de cidade pequena.
Porque tantas pessoas viriam para ouvi-lo pregar o Evangelho? Até então as visões nunca tinham falhado. Esta era provavelmente a pergunta mais perplexa na mente de Bill. Por que o diabo daria a ele visões que viria a se tornar realidade? Por quê? Por quê? Por quê? Tudo isto parecia muito confuso. No meio-dia de terça-feira, dia 7 de maio, Bill estacionou a caminhoneta de trabalho em frente de sua casa na Rua 8, número 922, leste, apenas cruzando a rua do Tabernáculo Brana. Roger Gibbs, o qual era membro de sua igreja, estacionou atrás dele. Roger disse: Billy, você quer ir a Madison comigo esta tarde? Sinto muito, irmão Roger, mas eu não posso. Esta tarde eu tenho que subir a Airville para patrulhar. Vamos entrar um pouco. Minha esposa tem preparado o almoço. Não, é melhor eu ir. Vejo-te na igreja domingo que vem, certo? Te vejo no domingo. Billy arregaçou as mangas e lavou as mãos em uma torneira no jardim da frente. Então caminhou pelo lado da casa, desatando o cinto da arma enquanto caminhava, para que pudesse deixá-la na varanda. Uma grande árvore de bordo sombreava esta área. Bill tinha apenas entrado debaixo de seus galhos quando ouviu um vento rugindo acima dele. Ele olhou acima e ficou chocado em ver um redemoinho gigante vindo direto a ele. Parecia que ia levar o telhado da casa e a árvore, enviando cada telha e folha a bater contra seu peito. Billy cambaleou e caiu para trás na varanda, quase desmaiado. Roger Gibbs pulou de seu carro e correu ao lado de seu pastor. Irmão Bill, o que aconteceu? Lentamente Bill olhou ao redor, não entendendo o que tinha acontecido. O redemoinho havia saído. O dia estava calmo e ameno. Ele olhou acima para os galhos da árvore de bordo e então para o telhado da casa. Surpreendentemente, estavam ambas intactas e ilesos. Então ele percebeu o que acontecera. Estou bem, ele disse em voz fraca. Irmão Roger, pode ir. Estou bem. Meda veio correndo de dentro da casa com uma jarra de água. Bill, você desmaiou? Empurrando a água, Bill disse, não, eu estou bem. Depois que Roger se foi, Meda quis saber detalhes. O que realmente aconteceu, Billy? Você está doente? Não, querida. É a mesma coisa novamente. Ela o ajudou a levantar-se. Venha, entre. O almoço está pronto. Meda, querida, estou cansado disto. Sua voz estava cansada com a agonia destas dúvidas e depressões interiores. Eu sei em meu coração que eu amo Jesus Cristo. Eu não quero que o diabo tenha alguma coisa a ver comigo. Eu tenho orado e tenho implorado a Deus pedindo que isto jamais acontecesse novamente. E ainda acontece. Eu não posso continuar desta maneira. Todos me dizem que eu sou perseguido por um demônio e estou tentando viver uma vida cristã. Eu sou um prisioneiro. Bill, você não deveria dar ouvido ao que as pessoas dizem. Mas, querida, olhe aos outros pregadores. Eles não são atormentados por tais coisas. Meda pôde ver uma decisão se formando distante nos olhos de seu marido. E isto a assustou. O que você está planejando fazer? Eu quero que você ligue para o meu patrão e diga que não vou trabalhar esta tarde. Eu posso estar de volta amanhã ou posso nunca mais voltar. Diga a ele que se eu não voltar na sexta, que coloque outro em meu lugar. Meda, eu tenho $17 no banco e isto é suficiente para você viver enquanto estou fora. Billy, onde você vai? O que você vai fazer? Eu vou subir a minha caverna, no moinho do túnel.
para ter uma conclusão do assunto com Deus. Eu não sei quando eu vou retornar para casa. Pode ser 2 dias ou 2 semanas. Meda, eu jamais sairei daquele bosque até que Deus me prometa que Ele vai tirar estas coisas de mim. Jamais permitir que aconteçam novamente. Chegando à área do Moinho do Túnel, Bill estacionou seu carro onde a estrada fazia uma curva fechada em um desfiladeiro. Ele esticou o fio de arame farpado, engatinhou lentamente e andou rapidamente em direção ao seu esconderijo, orando na maior parte do caminho. Quando chegou na frente de sua caverna, ele se lançou em uma árvore caída e aforquilhada, abriu a Bíblia e orou, leu e orou pelo resto da tarde. No livro de 1 Coríntios, uma porção do capítulo 14 estava confusa em sua mente. Versículos 32 e 33 dizem: E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Era isto que Bill desejava para o seu coração, paz. Desde que era um garoto, desde sua primeira visão, ele tinha estado atado com a confusão. Ao se tornar um cristão, aliviou sua confusão por algum tempo, mas isto não tinha se dispersado completamente. Onde estava esta paz que Deus prometera? E o que a Bíblia queria dizer com os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas? Depois do pôr do sol, ele entrou em sua caverna. Ali andando para frente, para trás, no escuro, na estreita passagem, ele continuou em desespero por encontrar uma resposta. Pai, por que tu permites que estas coisas estranhas aconteçam a mim? Tu sabes que eu te amo. Eu não quero ser possuído pelo diabo. Eu quero que estas coisas não mais aconteçam. Por favor, Deus, jamais permita que isto aconteça de novo. Eu não quero ir para o inferno. Qual seria a finalidade de pregar duro se estou errado? Não estou somente me levando ao inferno, mas como também enganando as centenas de outros. Hora após hora, derramava sua angústia ao Senhor. Ele orou com intensidade, implorou e chorou até ficar rouco e seus olhos ficaram inchados. Então se sentou, meditando no escuro, no Deus Todo-Poderoso, direcionando seus pensamentos além da lua e das estrelas, e dimensões de tempo e eternidade, procurando por um lugar onde pudesse finalmente encontrar-se com seu Criador. Depois de um tempo, ele se levantou e novamente andou para lá e para cá, permitindo sua voz declarar os sentimentos de seu coração desesperado. Bem tarde da noite, ele se sentou na saliência do rochedo que usava como cama, mas dormir estava longe de sua mente. Deus, por favor, liberte-me. Tu conheces meu coração. Tu sabes que eu te amo. Todos aqueles clérigos se mantêm dizendo que o espírito que se move ao meu redor é do diabo. Por que tu permites minha vida ser atormentada desta maneira? Por que tu não me libertas disto? Deus, eu vou permanecer bem aqui até morrer, se tu não me encontrares e me libertares desta prisão. Porque tu não me libertas destas coisas, para que assim eu possa ser como os demais ministros? Ele sentiu aquela pressão estranha novamente, como se fosse algum tipo de poder invisível que tivesse entrado na caverna escura. Sua pele formigou e o cabelo atrás de sua cabeça eriçou. Talvez o Senhor estivesse prestes a dar-lhe a resposta. A noite estava escura como carvão e silenciosamente ele se sentou, esperando ouvir a voz de Deus. Enquanto esperava, foi atingido por um novo pensamento. E se todos aqueles ministros estivessem errados? Bill nunca tinha considerado tal possibilidade antes. Contudo, e se tivesse?
E se fosse Deus, não Satanás, gerando aquelas ocorrências sobrenaturais? Mas se fosse este o caso, então como tais pessoas como adivinhos, astrólogos e médios possuídos pelo poder do diabo podia reconhecer um dom em sua vida? E todavia esses ministros cristãos não saberem nada a respeito disto? Assim que moldou esta questão em palavras, a resposta veio a ele com a força de uma inundação. Quando Jesus nasceu, somente os magos, os quais eram astrólogos, viram sua estrela no Oriente e a seguiram até Belém. Nenhum homem santo na Palestina viu isto. Poderia ser aquela mesma estrela que aparecera sobre o rio Ohio em 1933, enquanto ele estava batizando as pessoas depois de suas primeiras reuniões de avivamento. Ele podia se lembrar daquele dia tão claramente, água transparente, o céu azul sem nuvens, aquela bola de fogo girando por cima de sua cabeça e a voz que declarou: assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda de Jesus Cristo, assim tu és enviado com uma mensagem para precursar sua segunda vinda. Bill se lembrou de quando um grupo de homens de negócios veio até ele mais tarde naquele dia e perguntou o que isto significava. Ele não sabia. Por todos estes anos ele não sabia. Mas agora no silêncio da noite, depois de derramar todas as lágrimas de seus olhos, agora depois de suplicar até que sua garganta ficasse ressecada e ferida, agora depois de implorar a Deus para tirar aquelas visões dele e jamais deixá-las acontecer novamente, agora pela primeira vez em sua vida, ele desejou saber se talvez ele estivesse pedindo pela coisa errada. O quadro, qual por muitos anos tinha sido escuro e confuso, estava agora se tornando surpreendentemente claro. Ocorreu a Bill que quando Jesus caminhou na terra, Israel superabundava de homens religiosos, fariseus, saduceus, doutores da lei, escribas, sacerdotes, rabins. Muitos destes homens eram eruditos, bem treinados nas escrituras. Todavia foi estranho que quando Jesus começou seu ministério, muitos destes homens simplesmente o acusaram, chamando Jesus de diabo. Belzebu, o príncipe dos adivinhos, o melhor médio de todos. Mas estranho ainda era o fato de que as pessoas possuídas pelo diabo identificavam Jesus corretamente, dizendo: este é o Filho de Deus. Bill tremia enquanto as escrituras vinham se derramando em seu entendimento. Os pregadores diziam que Jesus era um diabo. Os demônios dizem que Jesus era o Santo de Israel. Podia aquele exemplo ser aplicado na própria vida de Bill? Sim, podia. Porque aquele tempo não estava limitado somente à vida de Cristo. Quando Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho ao longo da Ásia Menor, em todas as cidades, os santos homens judeus os chamavam de mentirosos, impostores, ainda em Filipos. Uma adivinha possuída pelo demônio proclamou Paulo e Silas como sendo homens de Deus, que estavam mostrando o caminho da salvação. Então Bill se lembrou de como Jesus e Paulo lidaram com aqueles demônios, repreendendo-os e ordenando que se calassem. Eles não precisavam da ajuda dos demônios. Ambos, Jesus e Paulo, sabiam quem era. Talvez durante todo este tempo eu tenha estado errado, Bill pensou. Talvez eu devesse ter abraçado isto ao invés de lutar contra isto. Ele orou em voz alta: Deus, se eu tenho estado errado e tenho recusado algo de ti por não entender, se tenho estado errado, por favor, perdoe-me. Assim que disse estas palavras, uma luz chamou a atenção de Bill. Isso o assustou. Agora o que é isto? É alguém vindo com uma lanterna? Não. Isto não estava vindo de fora.
Isso estava dentro da caverna. Um pequeno ponto de luz pairando no ar, pulsando com energia, crescendo e ficando maior e mais brilhante, até que se tornou redemoinho. Uma bola de fogo girando, lançando sua iluminação nas paredes e no chão. Bill piscou e com as mãos protegeu os olhos do clarão. Então ele ouviu o pesado toque, toque, toque de passos no chão da caverna, bem abaixo daquela bola em chamas de cor âmbar. Ele viu pés e o manto branco. Então daquela luz saiu um homem. Tal homem como Bill nunca tinha visto antes. Ele era robusto, tinha pelo menos 1,80 m de altura e talvez uns 90 quilos. Ele tinha braços fortes, os quais estavam cruzados. Seus cabelos negros caíam-lhe até os ombros. Ele pareceu ter cerca de 30 anos de idade. Sua face barbeada dava uma aparência escura, quase um verde oliva. Seus olhos eram negros e penetrantes. O homem caminhou em direção a Bill. A luz âmbar diminuiu enquanto subia ao topo da caverna e pairava apenas sobre a cabeça do visitante. Ainda girando e pulsando com energia, Bill quis fugir, mas não havia para onde correr. Este homem bloqueava o corredor estreito que guiava para fora. Bill esperou aterrorizado e mordeu tão forte um de seus dedos que sangrou. Quando o homem estava apenas a poucos passos de distância, parou e olhou para Bill com uma bondosa expressão. Bill se lembraria eternamente daquela face, embora nunca fosse capaz de descrevê-la completamente. Tão dócil, tão calma, e ainda havia um senso de poder e autoridade subjacente que movia Bill ao temor. Em uma voz baixa e profunda, o homem disse: "Não temas." Assim que Bill ouviu aquela voz, seu temor se desvaneceu. Era ele. Não havia engano nisto. Esta era a mesma voz que tinha falado com ele da árvore de álamo quando era um garoto, dizendo-lhe: "Nunca bebas, nem fumes, nem corrompa seu corpo. De forma alguma haverá uma obra para fazeres quando fores mais velho." Bill jamais poderia esquecer aquela voz. Ele a tinha ouvido muitas vezes por anos. Este homem devia ser o mesmo anjo que tinha falado com Bill em todas aquelas visões. Bill nunca fora capaz de dar uma boa olhada nele antes. Às vezes o anjo se colocava atrás e à direita de Bill, posicionado de maneira que Bill não podia vê-lo. Em outras vezes, quando o próprio anjo se mostrava em uma visão, estava sempre ofuscado, e Bill não podia definir bem seus traços. Mas agora Bill o via claramente. Isto não era uma visão. Este homem golpeou os sentidos de Bill tão forte quanto as marcas dos dentes e as gotas de sangue em seu dedo. O anjo continuou: "Eu fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para te dizer que seu nascimento peculiar e vida incompreendida tem sido para indicar que tu levarás um dom de cura divina para as pessoas do mundo. Se fores sincero quando orar e levar as pessoas a crer em ti, nada parará diante de sua oração, nem mesmo o câncer. Você irá a muitas partes da terra e orará por reis, governantes e potentados. Você pregará para multidões ao redor do mundo e milhares virão te pedir conselhos. Tu deves dizer a eles que seus pensamentos falam mais alto nos céus do que suas palavras." Bill ouviu a mensagem do anjo tão claramente como se estivesse ouvindo a seu patrão, dando-lhe seus relatórios de trabalho diário no serviço público da Indiana, mas ele não podia imaginar
como ele poderia cumprir tão grandiosa comissão. Senhor, eu sou um homem pobre e habito entre pessoas pobres. Como eu poderia ir ao redor do mundo? Como eu poderia me fazer ser entendido? Tudo que eu tenho é o ensino fundamental. Talvez deveria ser alguém suficientemente graduado para falar às pessoas. Eles não me ouviriam. O anjo olhou para ele com um ar severo. Assim como ao profeta Moisés foi dado 2 sinais para provar que ele fora enviado por Deus, assim te será dado 2 sinais. Primeiro, quando você tomar a mão direita de uma pessoa na sua esquerda, tu serás capaz de detectar a presença de alguma doença causada por germe, pelas vibrações que aparecerão em sua mão esquerda. Então tu deves orar pela pessoa. Se sua mão voltar ao normal, podes pronunciar que a pessoa está curada. Se não, apenas peçam a bênção sobre ela e se vá. Sob a unção de Deus, não tente por seus próprios pensamentos. Te será dado o que dizer. Mas, e se eles ainda não crerem em mim? Bill perguntou. O segundo sinal é maior do que o primeiro. Se tu permaneceres humilde e sincero, acontecerá que serás capaz de dizer por visão exatamente o segredo de seus corações. Então as pessoas terão que crer em ti. Isto vai iniciar o Evangelho em poder que trará a segunda vinda de Cristo. Aquelas palavras atingiram os nervos que estavam feridos e expostos por meses, não, anos, de dúvida e depressão. Sua angústia se rompeu em chamas quentes e dolorosas em seu peito. Senhor, esta é a razão pela qual estou aqui orando esta noite. Os clérigos me disseram que aquelas visões vinham de um espírito mau. Tu não entendes, disse o anjo, que assim foi nos dias de Jesus Cristo, nosso Senhor? A percepção do mundo espiritual de Bill foi mudando tão rapidamente que ele teve problemas em manter o equilíbrio. Bem, então, que tipo de espírito seria esse que me dá aquelas visões? Isto é o Espírito Santo de Deus. Agora aquelas visões se multiplicarão em sua vida. Ouvindo estas palavras, a percepção de Bill mudou para sempre. Ele tinha estado agitado sobre as opiniões de outros homens já o suficiente. Agora, ele realmente percebera quão pessoal é um homem caminhar com Jesus Cristo. Os braços do anjo permaneceram cruzados e sua face impassível. Ele instruiu Bill usando a tradução em inglês do rei Tiago, onde quer que citasse a Bíblia, sabendo que Bill facilmente reconheceria como a Santa Escritura. O anjo disse: considere a vinda de Jesus Cristo. Quando Natanael veio primeiro em sua presença, Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Natanael perguntou: de onde me conheces tu? Ao qual o Senhor respondeu: antes que Filipe te chamasse, te vi já estando debaixo da figueira. Como o nosso Senhor viu Natanael, ele o viu por uma visão, lembre-se, como o Filho de Deus declarou: o Filho não pode fazer nada por si mesmo, porém que ele vê o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Você já desejou saber o que isto significava? Isto significa que o Pai mostrava ao Filho visões que o permitia saber o que ele deveria fazer. Ele provou isto quando, no tanque de Betesda, ele passou por uma vasta multidão de pessoas enfermas e necessitadas para curar um certo homem. As visões mostravam antecipadamente ao nosso Senhor Jesus Cristo o que aconteceria. Considere como nosso Senhor Jesus, quando ele se aproximou de Jerusalém,
e disse a seus discípulos: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Não aconteceu exatamente como nosso Senhor descreveu. Ele sabia que aconteceria, porque ele viu isto primeiro por visão vindo do Pai. E mais, virá um tempo em que seu ministério, quando as visões te revelarão os segredos ocultos nos corações das pessoas que as impedem de serem curadas. Considere a mulher do poço de Samaria. Jesus falou com ela até que ele entrasse em contato com o espírito dela. Então, por visão, ele viu onde estava seu problema. Ele disse: Vai, chama o teu marido e vem cá. Quando a mulher respondeu: Não tenho marido, Jesus respondeu: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto fez a mulher exclamar: Senhor, vejo que és profeta. Assim deverá acontecer em seu ministério, se fores sincero. Então o anjo fez uma pausa, dando a Billy uma oportunidade de repetir suas dúvidas. Senhor, como tudo isto poderia acontecer em minha vida? Eu sou pobre, iletrado e... O anjo interrompeu: Nunca esqueça que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como as Escrituras têm declarado, não serás tu que realizarás qualquer uma destas coisas. Será o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus prometeu a seus seguidores: Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O que mais Billy poderia dizer? Frente a ele estava um mensageiro vindo de Deus com uma comissão fantástica, que ele, Billy Branham, for ordenado a levar um dom de cura divina às pessoas do mundo. Isto parecia quase impossível. Ele se sentia oprimido e ainda algo profundo em seu coração se movia com o pensamento de todas aquelas escrituras que o anjo tinha tão habilmente aplicado. Escrituras que fizeram Billy compreender o sentido de sua vida excêntrica e diferente. Todavia, ele hesitou. Estarei contigo, disse o anjo. Aquilo revirou a decisão de Billy. Eu irei. O anjo não sorriu. Ele meramente acenou com a cabeça uma vez e disse: Sempre que tiveres este mesmo sentimento que agora sentes na minha presença, saberás que eu estou por perto. A bola de fogo sobre a cabeça do anjo começou a se expandir, crepitar, assoviar, enquanto rodava, lançando línguas de fogo. O anjo pareceu evaporar-se no meio daquela luz que se expandia. Então a coluna de fogo desapareceu acima através do teto de pedra calcária. De repente a caverna estava escura como carvão e quieta como um cemitério, levando os nervos de Billy a ficarem tensos. Ele sentiu o beliscão de uma tentação de dúvida de sua própria sanidade. Colocando um dedo entre os dentes, ele o mordeu forte o suficiente para ter certeza de que não estava dormindo. Aquilo significava que o anjo que tinha visto era tão real quanto o gosto de sangue na ponta do seu dedo. Não, ele não duvidaria de nenhuma palavra que o anjo havia dito. Billy ajoelhou-se, juntou as mãos e disse: Pai Celestial, te agradeço por enviares teu anjo para me explicar estas coisas. Parece incrível que todas estas coisas acontecerão comigo, que eu pregarei a multidões ao redor do mundo e orarei por reis e governantes e assim por diante. Eu sou muito pobre. Como eu poderia ter condições de fazer isto? Eu sei que por mim mesmo não posso, mas eu sei que tu podes fazer qualquer coisa.
Senhor, eu irei. Te prometo que estarei no campo enquanto tu suprires minhas necessidades, e assim eu não tenha que implorar por dinheiro. Naquela quarta-feira de manhã, às 8 horas de maio de 1946, William Branagh voltou para casa sendo um homem novo.